Imagine um homem que carrega o peso de um império. Guerras nas fronteiras, intrigas no palácio, pragas que devastam cidades inteiras. Um homem cercado por tempestades por todos os lados, mas que, ainda assim, encontra tempo para sentar-se sozinho, escrever em silêncio e lembrar a si mesmo de uma verdade profunda. Se és perturbado por algo externo, não é a coisa que te perturba, mas o juízo que tens dela. Esse homem era Marco Aurélio, o imperador, sim, mas antes de tudo, um aprendiz da própria mente. Ele compreendia que a verdadeira batalha não estava nos campos ensanguentados das guerras, mas no território invisível dos pensamentos. Enquanto os outros tentavam conquistar terras, ele tentava conquistar a si mesmo. E esse era o segredo. As circunstâncias, por mais duras, não tinham poder em si mesmas. O que nos move, o que nos fere, o que nos aprisiona ou liberta, não é o fato, mas a forma como escolhemos olhá-lo. Nada externo tem poder sobre nós, a não ser que entreguemos esse poder. É como uma rocha que permanece firme diante das ondas. O mar pode rugir, as águas podem se lançar com fúria, mas a pedra continua em pé, inabalável, silenciosa, inteira. Assim é a alma treinada, firme, mesmo quando tudo ao redor se agita. Marco Aurélio não escreveu suas reflexões para impressionar, nem para ensinar aos outros, mas para lembrar a si mesmo desse caminho. O imperador que sabia que a coroa nada significa se o homem por baixo dela é escravo das próprias reações. O segredo da serenidade não está em eliminar os problemas, mas em aprender a olhar para eles sem se deixar arrastar. Este é o ponto de partida. Não viver como quem se defende do mundo, mas como quem constrói uma muralha interior. Uma fortaleza que não precisa de pedras, mas de princípios, porque no fim, o poder de um homem não se mede pelas vitórias externas, mas pela calma que ele mantém dentro de si, mesmo quando tudo parece desmoronar. Lição 1. O poder está no julgamento, não no fato. Marco Aurélio repetia a si mesmo uma lição que se tornou um dos pilares do estoicismo. A mente adapta e converte para seu uso todo obstáculo. Não são os fatos que definem quem somos, mas os julgamentos que fazemos deles. Essa é a chave que separa a escravidão da liberdade interior. Pense em duas pessoas diante da mesma situação. A primeira vê um problema intransponível. A segunda enxerga um desafio a ser moldado em aprendizado. O mesmo evento, duas realidades completamente diferentes. Não é o acontecimento que muda, é o olhar que muda, é o julgamento que muda, é o poder silencioso da mente transformando dor em força, perda em clareza, ofensa em indiferença. A neurociência moderna confirma aquilo que os estoicos já sabiam. Não reagimos diretamente ao mundo, mas às narrativas que construímos sobre ele. Cada lembrança, cada emoção, cada pensamento não é reflexo direto da realidade, mas interpretação daquilo que vivemos. O que significa que não somos reféns, somos criadores. Marco Aurélio aprendeu que o obstáculo não precisa ser muralha. Ele pode se tornar degrau. A vida não precisa ser uma série de golpes inevitáveis, mas uma oportunidade constante de moldar o que parece duro em algo que fortalece. Assim como o escultor usa o peso da pedra para revelar a obra escondida dentro dela, nós podemos usar cada dificuldade como matéria-prima de crescimento. Quando compreendemos que o poder está no julgamento, descobrimos que a liberdade não depende de circunstâncias externas. Depende apenas da escolha íntima, repetida, de olhar para a vida como campo de treino e não como castigo. Nada pode perturbar quem aprendeu a escolher sua interpretação. Nada pode escravizar quem decide todos os dias ser senhor da própria mente. Lição 2. A brevidade da vida torna ofensas pequenas. Marco Aurélio lembrava a si mesmo: a vida é breve, de ti depende usá-la com razão. Quando se tem consciência da finitude, ofensas e contrariedades assumem sua real proporção. Migalhas diante da vastidão do tempo. O que hoje parece imenso, amanhã não passará de memória tênue. O que agora corrói, em pouco tempo se desfaz como sombra ao entardecer. A vida é curta demais para ser desperdiçada em ressentimento. Cada instante gasto com mágoas é um instante arrancado daquilo que realmente importa. Viver com integridade
Cultivar serenidade, deixar que a virtude floresça. Quando se entende a brevidade da existência, aprende-se a selecionar batalhas, a soltar pesos, a não permitir que palavras alheias consumam a chama do presente. A consciência da morte, longe de ser motivo de desespero, é fonte de liberdade. Saber que o tempo escorre como o rio nos ajuda a não desperdiçar energia em brigas pequenas. É nesse sentido que os estoicos viam o ofendido eterno como alguém que ignora a urgência de viver. Afinal, quem está consciente da fragilidade da vida não se perde em discussões sem valor, mas escolhe onde repousar o coração. A neurociência mostra que emoções negativas prolongadas alteram o corpo, elevam o estresse, desgastam a mente. Mas quando olhamos para a vida na sua dimensão curta, esses mesmos sentimentos se dissolvem. Um insulto não merece dias de preocupação. Um erro alheio não merece roubar-nos semanas de paz. O que merece é nossa atenção ao agora, ao instante que nunca retorna. A brevidade da vida não diminui seu valor. Ao contrário, torna-o infinito. Porque cada momento, uma vez passado, não volta jamais. E é por isso que aprender a ver ofensas como pequenas não é fuga, mas sabedoria. Quem compreende a urgência do tempo se recusa a entregar sua alma às coisas miúdas. Vive com foco, vive com clareza, vive sabendo que o essencial é sempre maior que a ofensa. Lição 3. A calma como resposta ao caos externo. Marco Aurélio escreveu: "A calma é invencível se nasce de dentro." Essa frase não é apenas consolo, mas disciplina. Um império cercado por guerras, traições e incertezas, ele descobriu que a serenidade não depende de circunstâncias, mas da fortaleza interior. O caos sempre existirá fora de nós, mas dentro pode habitar a clareza. A vida moderna não é diferente. Notícias incessantes, prazos urgentes, cobranças constantes. O mundo grita e parece exigir pressa, reatividade, desespero. Mas o estoico ensina que a verdadeira resposta ao caos não é se perder na mesma frequência, e sim permanecer centrado. Porque quem se deixa arrastar pelo tumulto externo acaba vivendo como folha levada pelo vento. Já quem cultiva a calma, guia o próprio caminho como raiz que se aprofunda no solo. A calma não é inércia, não é indiferença. É domínio. É a escolha consciente de não reagir de imediato, mas criar um espaço entre estímulo e resposta. Esse espaço, mesmo que de poucos segundos, é a distância que separa um destino impensado de um destino lúcido. A neurociência comprova: pausar antes de agir permite que o córtex pré-frontal, região da decisão racional, assuma o comando em vez do impulso. O caos externo é inevitável, mas a tempestade interna é opcional. É como atravessar uma praça sob forte chuva. Você pode correr desesperado, tropeçando, ou pode caminhar firme, aceitando as gotas que caem, mas sem perder a direção. A diferença está no ritmo da mente. Cultivar calma é como treinar um músculo. Cada vez que escolhemos não reagir ao ruído, fortalecemos essa capacidade. E pouco, a serenidade deixa de ser esforço e se torna natureza. O mundo continua a girar com suas crises, mas dentro nasce uma muralha invisível. E nessa muralha, ninguém entra sem permissão. Lição 4. O autodomínio é a maior vitória. Marco Aurélio escreveu: "Aquele que conquista a si mesmo é mais poderoso que aquele que conquista um império." Palavras de um homem que governava vastos territórios, mas sabia que o verdadeiro domínio não se mede em legiões, fronteiras ou riquezas. Conquistar a si mesmo é a batalha silenciosa, aquela que ninguém vê, mas que define todas as outras. O autodomínio não é rigidez, não é frieza, é a capacidade de reconhecer as próprias paixões e redirecioná-las. É transformar o fogo do desejo em luz que guia, não em chama que consome. Quem domina a si não é alguém sem emoções, mas alguém que aprendeu a ser mestre de suas respostas. Porque quem não governa os próprios impulsos acaba governado por eles. Na vida comum, essa lição se mostra todos os dias. É fácil culpar o outro pelo que sentimos. É fácil dizer que a raiva foi provocada, que a inveja foi despertada, que o medo foi imposto. Os estoicos lembram:
O que nasce em nós precisa ser cuidado por nós. O mundo provoca, mas é nossa mente que decide o quanto se deixa arrastar. A vitória sobre si não acontece em um ato heróico, mas em escolhas pequenas e constantes. Dizer não quando o excesso chama. Respirar fundo quando a irritação explode. Escolher o silêncio quando a palavra se tornaria arma. Cada gesto assim é uma vitória invisível, mas poderosa. O autodomínio é também liberdade. Quem vence a si mesmo não é prisioneiro de opiniões, nem refém de prazeres, nem servo de medos. É como um comandante que guia um exército não pela força bruta, mas pela clareza de cada ordem. Dentro de nós, esse exército são pensamentos, desejos e emoções. Se eles marcham em desordem, a vida se perde em batalhas inúteis. Se eles marcham em disciplina, a vida segue com direção. E assim, a maior conquista não é erguer muralhas, mas derrubar as que existem dentro. Não é subjugar outros homens, mas conquistar o império mais vasto que existe, a própria mente. Lição 5. O presente é o único lugar de paz. Marco Aurélio nos recorda: não desperdice o presente com fantasias do futuro ou dores do passado. É uma advertência simples, mas que toca no coração de nossa inquietação, porque quase sempre nossa mente está dividida entre o que já foi e não pode mais ser mudado, e o que ainda não chegou e pode nunca acontecer. E nesse vai e vem, o agora escorre como areia entre os dedos. O presente é o único tempo que temos. O passado é memória. O futuro é projeção. Só o agora é chão firme. Viver plenamente é aprender a descansar nesse instante, sem exigir que ele seja mais do que é, sem compará-lo ao que poderia ter sido. É aqui que reside a serenidade que buscamos. Os estoicos entendiam que perder-se no tempo era uma forma de escravidão. O homem que se prende ao que já passou carrega correntes invisíveis de culpa e arrependimento. O homem que se lança no amanhã vive acorrentado ao medo e à ansiedade, mas o homem que permanece no presente caminha leve, porque sabe que só aqui existe poder de ação. Essa consciência não elimina lembranças nem projetos, mas os coloca em perspectiva. O passado ensina, o futuro inspira, mas é apenas no agora que a vida acontece. E se a vida acontece aqui, é aqui que precisamos estar inteiros. A prática de permanecer no presente é uma forma de libertação, porque quando aceitamos que este momento é suficiente, dissolvemos uma grande parte da nossa inquietação. Não se trata de resignação, mas de presença nos gestos simples, presença nas palavras que oferecemos, presença até no silêncio que cultivamos. Quem encontra paz no presente descobre que não precisa de mais nada para ser inteiro, porque a vida nunca deixou de estar aqui, diante de nós, esperando que a abracemos no instante em que acontece. Lição 6. O valor de não depender da opinião alheia. Marco Aurélio advertia: a pior escravidão é depender do que outros pensam de ti. Palavras que soam como libertação, mas também como desafio. Porque é fácil dizer que não nos importamos com a opinião alheia, mas quantas de nossas escolhas, gestos e até silêncios são moldados pelo medo do julgamento dos outros? Vivemos em um mundo onde a aprovação se tornou moeda de troca, onde curtidas e aplausos valem mais do que a própria consciência tranquila. Mas os estoicos sabiam que buscar constantemente o olhar alheio é viver fora de si, é construir um palácio sobre areia. O valor verdadeiro não nasce do reconhecimento externo, mas da integridade que ninguém pode arrancar de dentro de nós. Quando dependemos da aprovação dos outros, abrimos mão da nossa própria liberdade. Cada palavra pode se tornar prisão, cada crítica pode se transformar em golpe, cada elogio pode virar corrente. Mas quando agimos em coerência com nossos valores, o mundo pode aprovar ou rejeitar, e ainda assim permanecemos de pé, porque a raiz está firmada dentro, não fora. Sêneca dizia que a virtude é suficiente em si mesma. Não precisa de aplausos, não precisa de testemunhas. E é nesse ponto que descobrimos que o maior respeito não é o que recebemos, mas o que cultivamos por nós mesmos. Porque quem vive de acordo com sua essência não precisa se justificar a ninguém. A serenidade nasce desse desapego. Quando o elogio não nos eleva e a crítica não nos derruba, descobrimos um equilíbrio raro. É como caminhar em meio à multidão com o coração leve.
sabendo que nenhuma voz externa pode ditar o valor daquilo que já está enraizado em nós. Esse é o convite do estoicismo. Viver em tal coerência com a virtude que a opinião alheia se torna apenas um ruído distante, incapaz de abalar a fortaleza silenciosa que carregamos no íntimo. Lição 7. A aceitação do destino como libertação. Marco Aurélio escreveu: abrace o que o destino traz e ama o que te acontece. Essas palavras não são um convite à resignação passiva, mas a um encontro profundo com a realidade. Porque o destino, com suas curvas inesperadas, não pede nossa permissão para se manifestar. Ele simplesmente chega, como o vento que muda a direção da chama. Resistir apenas aumenta a dor. Aceitar é transformar peso em leveza. A vida nos ensina, vezes sem conta, que não temos domínio sobre o que nos acontece. Perdas, mudanças, despedidas, injustiças, todas elas escapam ao nosso controle. Mas o estoicismo nos mostra que sempre nos resta um poder: o de escolher a postura interior diante do inevitável. Quando aceitamos, não nos tornamos submissos, mas senhores da nossa própria reação. A aceitação não é rendição, é maturidade. É o ato de reconhecer que a vida é maior que nossos planos e que há sabedoria oculta até nas pedras do caminho. O destino, por mais duro que pareça, não vem para nos esmagar, mas para moldar nossa fortaleza. Cada perda abre espaço para algo novo. Cada limite nos ensina sobre a nossa própria resiliência. Cada fracasso nos aponta para um sentido mais profundo. Os estoicos não falavam de aceitar como quem desiste, mas como quem se ajusta ao fluxo da vida. Como o rio que encontra uma pedra e não para, mas desvia e segue adiante. Aceitar é não lutar contra a corrente, mas remar de acordo com ela, encontrando na fluidez a verdadeira força. A libertação nasce daí, porque quando deixamos de resistir ao inevitável, libertamo-nos de uma guerra inútil contra o mundo. O destino deixa de ser inimigo e se torna mestre. E a vida, mesmo em suas dores, passa a ser vivida com mais serenidade e menos peso. Esse é o segredo estoico. Não fugir do destino, não odiá-lo, não questioná-lo incessantemente, mas abraçá-lo, porque no fim, a aceitação é a chave que abre as portas de uma liberdade interior que nada, nem ninguém pode roubar. Lição 8. A prática da virtude como escudo. Marco Aurélio escreveu: se o que fazes é justo, não temas críticas. Essas palavras ecoam como lembrete de que a verdadeira proteção contra o mundo não está em armaduras externas, mas no caráter. Virtude para os estoicos não era conceito abstrato, mas prática diária. Um escudo invisível que protege a alma de ofensas, injustiças e tempestades. Quando alguém age de acordo com a virtude, com justiça, coragem, temperança e sabedoria, nenhuma calúnia pode atingir sua essência. O mundo pode zombar, acusar, distorcer, mas se a consciência permanece limpa, nada pode realmente ferir. O julgamento dos outros perde o peso, porque a verdade de dentro fala mais alto do que qualquer opinião externa. Leanto de Assos comparava a virtude a uma chama. O vento não a apenas a fortalece. Assim é a vida do homem justo. Os ataques não o destroem, apenas revelam ainda mais a firmeza que carrega. A virtude não se dobra diante das circunstâncias, pelo contrário, ela cresce quando testada. Responder a injustiças com virtude é uma das lições mais duras do estoicismo, porque o impulso natural é revidar, provar-se, buscar vingança. Mas Marco Aurélio nos lembrava: a melhor vingança é não se assemelhar àquele que nos ofendeu, e nesse princípio reside uma força imensa, a de permanecer íntegro, mesmo quando o mundo convida à queda. O escudo da virtude não impede que pedras sejam lançadas, mas faz com que nenhuma delas alcance o coração, porque no silêncio da consciência reta, o homem encontra sua fortaleza. E a cada escolha, a cada decisão íntegra, a cada gesto que se alinha ao que é essencial, essa armadura interior se torna mais impenetrável. No fim, a virtude não é apenas defesa. Ela é também a maior afirmação de liberdade, pois quem vive conforme ela não depende de aprovação, não se curva a pressões, não perde o rumo diante do caos. A virtude é escudo,
mas também é norte. É a bússola que mantém o espírito erguido quando tudo ao redor parece desabar. Lição 9. O silêncio como prova de força. Marco Aurélio refletia: é melhor ficar calado do que falar inutilmente. E nessa simplicidade repousa uma das maiores formas de poder. O silêncio, longe de ser fraqueza, é a demonstração de um domínio raro. Domínio sobre a necessidade de justificar-se, de responder a ataques vazios, de participar do ruído que o mundo insiste em meio ao tumulto das vozes. Quem permanece em silêncio carrega uma força que poucos compreendem, porque a maioria vive no impulso de explicar, de se defender, de provar algo a cada palavra. Mas o silêncio do sábio não é vazio, é presença, é a firmeza de quem não precisa convencer ninguém, porque sua vida já é testemunho. O silêncio não é omissão, é escolha. Escolha de não desperdiçar energia com discussões estéreis. Escolha de deixar que o tempo, maior juiz de todos, revele a verdade. Escolha de guardar a dignidade intacta em vez de se arrastar em disputas sem sentido. Os estoicos sabiam que nada revela mais a grandeza de alguém do que sua capacidade de suportar em silêncio o que não merece resposta. O silêncio é escudo, é espada, é muralha. Ele protege a paz interior e, ao mesmo tempo, expõe o vazio de quem tenta atacar. Na vida, há momentos em que a palavra se torna ruído e o silêncio se torna música. É nesse espaço quieto que o espírito encontra clareza, que a mente descansa, que a dignidade floresce. Quem aprende a calar quando tudo o incita a falar, descobre que a força não está em vencer discussões, mas em não precisar delas. Assim, o silêncio se torna a prova maior de fortaleza, porque quem é realmente forte não precisa gritar sua força. Ela se percebe no olhar calmo, no gesto contido, no caminhar sereno de quem sabe que nada externo pode abalar a sua paz. Lição 10. O exemplo como resposta mais alta. Marco Aurélio dizia: perca tempo discutindo como deve ser um homem bom, seja um. Essa frase encerra uma das maiores lições do estoicismo. O exemplo é sempre mais eloquente do que qualquer discurso. Palavras podem ser esquecidas, podem ser distorcidas, podem até ser rejeitadas, mas o exemplo vivido, esse não se apaga. Ele ecoa em silêncio, mas transforma mais do que 1000 argumentos. A vida do sábio é seu ensinamento mais poderoso. Não precisa convencer ninguém. Não precisa gritar. Não precisa justificar-se. O simples fato de viver de acordo com a virtude já se torna resposta. Quando alguém permanece justo diante da injustiça, íntegro diante da tentação, calmo diante da provocação, ele mostra mais do que poderia explicar. O exemplo tem a força de inspirar sem pedir atenção. É como uma chama que ilumina por natureza, sem esforço. A rocha não anuncia sua firmeza, mas sustenta o peso das ondas todos os dias. Assim é a vida virtuosa, sólida, coerente, inabalável, capaz de influenciar sem precisar de palco. E quando as críticas surgem, quando os ataques se multiplicam, quando a dúvida dos outros pesa, a resposta mais alta continua sendo a mesma. Não discursos inflamados, mas escolhas coerentes. Não defesas apressadas, mas ações firmes. Não justificativas, mas vida em silêncio que fala por si. O exemplo não é só resposta, é também legado. Ele ultrapassa palavras e deixa marcas naqueles que observam. O que fazemos hoje, nas pequenas e grandes escolhas, se torna inspiração para aqueles que caminham ao nosso lado. É nesse sentido que viver bem se torna um serviço maior do que qualquer conselho. Assim, o valor de um homem não se mede pelo que ele explica de si, mas pelo que ele mostra na prática. Não pela promessa que faz, mas pelo caminho que percorre. Não pelo discurso sobre virtude, mas pela virtude encarnada. O exemplo é, e sempre será, a resposta mais alta. Ao final dessa jornada pelas lições de Marco Aurélio, resta um aprendizado que ecoa como verdade atemporal. Nada fora de nós tem poder real, a não ser aquele que entregamos. As ofensas, as críticas, as perdas, os contratempos, tudo isso só nos fere de fato quando a mente cede. Mas quando aprendemos a nos manter firmes, descobrimos uma força que não depende do que acontece, mas de como decidimos olhar para o que acontece. Marco Aurélio ensinava que a mente é como um campo fértil.
Se a cultivamos com serenidade, nenhuma tempestade externa pode devastar a colheita interior. Ele não falava de frieza, mas de serenidade. Não falava de insensibilidade, mas de força. Ser como uma rocha diante das ondas não significa não sentir o impacto, mas não se deixar carregar pela corrente. Essa muralha invisível se constrói tijolo a tijolo, tua pensamento, a cada escolha consciente de não reagir à altura da provocação. Cada instante em que preferimos silêncio à disputa. Cada momento em que lembramos que a vida é breve demais para ser desperdiçada com pequenas ofensas. Assim, pouco a pouco, erguemos a fortaleza interior que ninguém pode derrubar. E é nesse ponto que a filosofia estoica mostra sua verdadeira beleza. Não é teoria distante, mas prática diária. Não é um discurso bonito, mas um hábito de vida. Marco Aurélio, em meio a guerras, traições e perdas, não se deixava abalar porque compreendia que o poder de permanecer sereno está sempre ao alcance de cada um de nós. A verdadeira liberdade não é conquistar impérios, mas não ser conquistado por dentro. Não é vencer inimigos, mas não permitir que eles tomem nossa paz. Não é eliminar dificuldades, mas usá-las como degraus para se tornar mais forte. Esse é o segredo de agir como se nada incomodasse. Não porque nada toca, mas porque nada domina. Se Marco Aurélio pôde encontrar paz no caos do império, você também pode encontrá-la no caos da vida moderna. O desafio é o mesmo, o caminho é o mesmo, a escolha é a mesma. Cuidar da mente, proteger a alma, fortalecer a muralha interior. E nesse cuidado silencioso está o poder de viver com dignidade, serenidade e liberdade. Se este conteúdo tocou você, lembre-se, essa é apenas a semente. Para continuar cultivando essa fortaleza interior, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e leve consigo essa filosofia viva. Porque a transformação começa dentro, e a cada dia você pode escolher ser a rocha que nada abala.